Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você. Lembrando que você, telespectador, também pode participar do nosso programa. É só mandar uma mensagem para jornalismo@câmara7.mg.gov.br. E no Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com o vereador Pastor Fabrício, que é do PMN, e tem algumas iniciativas, alguns trabalhos no direito em defesa da mulher, não é isso, vereador? Muito obrigada por sua presença aqui. Já emendando com uma pergunta, foi aprovada nesta casa a criação do Centro de Atendimento e Referência da Mulher, o CARME. Inclusive, houve um evento na Casa da Cultura, com muitas pessoas envolvidas da Delegacia da Mulher. Qual que é a importância disso aí? Por que pegar essa bandeira e levar para frente, vereador? Muito bem. Primeiro eu quero agradecer, Raquel, pela participação aqui no programa Sete Lagoas em Debate. E já respondendo a sua pergunta, eu quero dizer, só fazer uma correção, é CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Nós tivemos a grata satisfação de conhecermos esse projeto que é desenvolvido em algumas cidades de Minas Gerais, através da Secretaria e da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas Voltadas para a Mulher. Quem está à frente dessa coordenadoria é a doutora Eliana Piola. E em um dos nossos contatos com a doutora Eliana Piola, nos foi solicitado que realizar esse curso de formação aqui em Sete Lagoas. E aí nós fizemos então uma parceria com a doutora Daniela, que é a delegada da Delegacia de Polícia Civil daqui de Sete Lagoas, e juntamente com a doutora Eliana Piola e com a doutora Daniela, nós buscamos forma de realizar esse curso aqui na cidade. E aí, através de uma parceria também com a Prefeitura Municipal, nós fizemos esse curso, utilizando aqui o espaço da Casa da Cultura, onde nós agremiamos ali aproximadamente 100, 120 pessoas que foram formadas para poder oferecer um atendimento mais específico para as mulheres que são vítimas de agressão aqui na nossa cidade. E aí você pode estar se perguntando, né? Quem sabe que você que está nos assistindo em casa também pode estar sendo alvo de algumas dúvidas com referência a essa formação. Por que a gente buscou essa formação desses profissionais? Porque, de acordo com os índices que nos foram passados pela doutora Daniela, Sete Lagoas ela tem sido alvo crescente de denúncias voltadas nesse sentido. Ou seja, infelizmente, os índices de violência contra a mulher aqui na nossa cidade têm tido um crescimento considerável. Então, visto esse índice de crescimento contra a mulher aqui na nossa cidade, nós buscamos formar pessoas, Raquel, que pudessem, obviamente, não só oferecer um atendimento a essas mulheres, mas aí, diga-se de passagem, a importância da formação desse curso que oferecemos é que, além da mulher agredida, as pessoas que participaram desse curso estão capacitadas para poder também atender as famílias de uma forma geral, ou seja, os filhos. Tem muitas mulheres que são agredidas que ainda moram com seus pais, moram com a mãe. E aí sim, essas pessoas estão preparadas para poder prestar um atendimento de maior qualidade e, obviamente, também tentar encaminhar essas mulheres da melhor forma possível para os meios legais a fim de, então, penalizarmos aqueles que estão envolvidos nessas agressões. Então, na verdade, foi um curso para essas mulheres atuarem nesse centro de referência. Exato. E aí, diga-se de passagem, vale uma observação, não foram só mulheres que foram capacitadas. Nós tivemos policiais militares, tivemos policiais civis, tivemos funcionários públicos, na verdade, a gente fez uma miscelânea preocupado justamente não só com o fato da agressão, mas também tentaram caminhar numa contramão da situação, que é evitar essas agressões. Então aí nós envolvemos diretores de escolas, envolvemos supervisores, pedagogos, envolvemos toda a parte da promoção social, porque é um dos pilares mais importantes que nós temos na cidade, é onde normalmente as pessoas elas procuram refúgio em primeira instância, a nossa promoção social. Tivemos ali, quero aqui agradecer a nossa secretária que abraçou essa causa e liberou os funcionários para poder participar conosco. Então assim, eu particularmente acredito que esse curso, que foi promovido com a parceria do Estado, através da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas voltada para a Mulher, acrescentou em muito. E agora, no segundo momento, nós estamos torcendo para poder implantar, de fato, esse centro aqui na cidade. Já temos discutido, já conversamos com o secretário de Saúde, já conversamos com a secretária de Promoção Social
E em breve, se Deus quiser, teremos algumas notícias positivas com relação à instalação realmente desse centro aqui na cidade. Pois é muito importante porque eu tenho alguns dados que são bastante alarmantes. A gente sabe que existe, mas a gente nunca acha que vai existir na casa da gente, na família da gente. Bom, conforme a ONU, a Organização das Nações Unidas, 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no decorrer da vida. E que mulheres entre 15 a 44 anos correm mais risco de sofrer estupro e violência do que um acidente de carro, vereador. Olha, Raquel, esses dados são muito importantes e foram em cima deles que nós, obviamente, buscamos realizar esse trabalho aqui. A doutora Daniela, ela teve uma excelente explanação durante o curso e ela pôde nos apresentar agressões que não são só físicas, ou como essa que você acabou de citar, no caso da violação sexual de menores de idade. Nos foram apresentados violências de todas as esferas possíveis e imagináveis. Entre elas, eu vou citar algumas aqui. A violência moral. Ou seja, aquela mulher que é agredida diariamente pelo seu parceiro, lançando sobre ela adjetivos que nós não devemos fazer isso com nenhuma pessoa, e essa mulher, ela vai absorvendo, ela vai carregando esse fardo. Violência emocional. Exatamente. A violência emocional, ela tem tido e atingido índices que são gigantescos. A consequência dessa violência, ela pode nos apresentar dados que talvez aqui nós não vamos conseguir, de uma forma simples, tentar passar para quem está nos assistindo. Mas exemplo, uma mulher que ela se sente inferior às demais, ela não vai conseguir produzir no trabalho como uma mulher que é amada dentro de casa. Uma mulher que sofre agressão verbal pelo seu companheiro, ela não vai conseguir desenvolver atividades normais que uma mulher vai conseguir no seu dia a dia. E é algo que nem ela consegue explicar o motivo, né? Aparentemente exatamente. Não tem problema nenhum, ela Exatamente. não sofreu agressão física. Exatamente. E isso abre caminho para algumas doenças, como depressão, como espírito de rejeição. Essas mulheres, elas passam a se sentir rejeitadas por tudo e por todos. Então são assuntos que nós temos que realmente focar e buscar, de alguma forma, oferecer ajudas como essa que a gente está tentando implantar aqui na cidade, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. E aí tem um anteprojeto também do senhor que visa promover nas escolas da rede pública municipal ações socioeducativas e preventivas que visem o combate à violência contra a mulher. Aí seria o caso de educar dentro das escolas para começar de baixo para cima essa mentalidade. Exatamente, Raquel, exatamente. Nós sabemos que a grande massa de formação da nossa sociedade está entre a faixa etária dos 8 até aproximadamente os 25 anos de idade. E a nossa proposta é fazer com que exatamente caminhemos na contramão do que está acontecendo agora. Para nós termos homens maduros e conscientes que a mulher merece todo o nosso respeito, isso não tem que acontecer depois de uma agressão, isso tem que acontecer lá dentro da sala de aula, com a professora, com a pedagoga, com as pessoas que têm o maior contato com os alunos, explicando para eles que o mesmo respeito que nós temos que ter com a nossa mãe, com a nossa irmã, nós temos que levar para nossa esposa e filhos. Então, nós acreditamos que através dessa propositura que fizemos aqui na casa, iremos abranger um número significativo, que são nossos alunos da rede pública de ensino, e com esse alcance, iremos provocar uma discussão que há muito tempo deveria ter sido levantada, que é justamente a mulher, obviamente, ela cresceu, ela ocupa hoje, estou sendo entrevistada por uma mulher, que diga-se de passagem muito inteligente, e as mulheres elas estão conquistando dia após dia esse espaço. E não seria justo, Raquel, que esse crescimento, ele de certa forma estagnasse. Porque nós temos, eu particularmente venho do setor privado e eu passei o maior tempo da minha vida enquanto estive trabalhando no setor privado na empresa. Então a gente passava a ser mais amigo das pessoas que a gente estava trabalhando que propriamente da nossa família. Então ali dentro era comum nós ouvirmos mulheres muito bem-sucedidas tendo problemas dentro das suas casas, de agressões verbais, de situações que de certa forma atingem essas mulheres profissionalmente em outros pilares. Elas não conseguiam ser a mãe que queriam ser em função das agressões que sofriam de seus maridos, esposos. Então, a nossa preocupação ela é
muito além da mulher pós-agredida. É evitar realmente. Então, a nossa intenção em oferecer esse trabalho junto aos nossos alunos é justamente fomentar, criar na cabeça deles a ideia de que a mulher ela tem que ser amada a todo tempo e, principalmente, mais do que amada, respeitada. O mercado de trabalho está aberto para todo mundo e não vai ser o motivo, você que está me assistindo aí, que quem sabe dentro da sua casa está vivendo essa situação. A mulher está muito bem colocada profissionalmente, está muito bem colocada, conseguiu se graduar muito mais do que você que está me assistindo. Vai aí um conselho. Respeite essa mulher, ame essa mulher e aprenda com ela, porque certamente ela tem muitas coisas para nos ensinar. Verdade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos para falar então sobre a Guarda Municipal, daqui a pouquinho. E no Sete Lagoas em Debate de hoje eu converso com o vereador Pastor Fabrício. Nesse bloco a gente vai falar sobre a Guarda Municipal, vereador, que o ano passado, em 2013, teve bastante avanços, né? Foi criada aqui na casa uma comissão especial que teve o senhor como presidente. Quais foram esses avanços que a gente pode falar que saiu de 2013 para cá? Qual que foi essa evolução mais importante na sua avaliação? Olha, Raquel, falar da Guarda Civil Municipal é realmente a palavra que pode resumir o que aconteceu do ano passado até hoje, avanço. Nós tivemos a audiência pública que foi fomentada pelo nosso presidente da casa, Márcio Paulino, para discutir alguns assuntos inerentes especificamente à Guarda Civil. E para nossa grande surpresa, surgiram algumas temáticas que se fez necessário prolongar as discussões. Em função disso, fomos nomeados, né, presidente da comissão, como você mesmo disse, e em função dessa presidência, dessa comissão que existiu dos guardas civis municipais, nós criamos uma comissão aqui na Câmara Municipal, que é a Comissão de Assuntos Administrativos, que ela tem vínculos diretos com relação aos assuntos que nós havíamos discutido aqui na então audiência pública dos guardas civis municipais. O que eu posso dizer para a população de Sete Lagoas com referência à Guarda Civil Municipal é que os avanços que nós obtivemos em primeira instância foi a conclusão do concurso dos guardas que estava paralisado. Então, para mim, esse foi o primeiro grande passo. Nós hoje, oficialmente, contamos com 100 guardas municipais que fazem parte do corpo dessa instituição. Um outro grande avanço foi através de um ato do nosso presidente da Câmara Municipal. Ele promoveu a devolução de alguns recursos aqui da Câmara Municipal e esses recursos que foram devolvidos foram automaticamente destinados para a melhoria da Guarda Civil Municipal, que, diga-se de passagem, ela está sob o comando do Coronel Patente. E o Coronel Patente, muito sensibilizado com a situação, já startou a aquisição de veículos e motocicletas para que os guardas municipais possam ter condição de ter uma logística mais adequada às suas necessidades. Em consequência também, pontos positivos ainda com referência à audiência, que foi feita aqui no ano passado, nós podemos citar que os guardas civis municipais já estão sendo preparados. Eu digo, na verdade, deixa eu fazer um adendo aqui. Quando eu digo que os guardas municipais estão sendo preparados, eu quero dizer a instituição. A instituição na parte administrativa, ela já está trilhando alguns caminhos para poder armar a Guarda Civil Municipal. Digo isso porque o Coronel Patente, ele mesmo já me mostrou alguns documentos e em breve alguns guardas daqui de nossa cidade serão treinados para poderem então receberem o porte-armas. Obviamente que... Era uma reivindicação deles, exatamente, né? Porque eles se sentiam meio impotentes sem... Exatamente. Imagine comigo, os guardas civis municipais é a força de defesa mais próxima da sociedade. Normalmente a população conhece os guardas pelo nome, sabe onde eles moram, justamente por esse contato. E o Guarda Civil Municipal, ele oferece, em parceria com os outros poderes que existem de segurança na cidade, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, uma contribuição, é um processo de parceria. E a Guarda Civil Municipal desarmada, muitas vezes, ela é fraca, eu quero aqui abrir e fechar aspas, quando eu digo fraca, no sentido de poder de defesa. Imagine comigo,
Inclusive Aconteceram algumas situações e foi em função disso que o próprio prefeito municipal, em momento algum, Raquel, quero deixar aqui registrado, se mostrou contra esse processo, muito pelo contrário. Em uma reunião que nós fizemos ano passado, junto com todos os outros vereadores que compunham também essa comissão, juntos com a Comissão dos Guardas Municipais, ouvimos do próprio prefeito, que era para poder agilizar todo o processo de armamento, porque sabemos que o meliante, quando ele vai cometer algum tipo de crime e ele vê uma pessoa devidamente armada, devidamente outorgada para poder executar os seus trabalhos como arma de fogo, ele vai pensar 10 vezes antes. Então, os guardas civis municipais de Sete Lagoas em breve estarão passando por um processo, obviamente, psicológico, psiquiátrico, por toda uma série de testes para poder saber quais deles terão condições ou não de serem armados, e aí sim o processo de armamento deve sofrer a sua finalização, e aí todos os meios de comunicação serão obviamente comunicados para poderem estar trazendo isso para a sociedade de uma forma mais clara. Um outro avanço também, Raquel, que eu quero aqui deixar claro, que o prefeito sempre, depois de eleito, e até mesmo antes, era promessa de campanha dele, e ele cumpriu, era implantar nas escolas municipais, e não só municipais, públicas da cidade, a ronda escolar. E isso já é uma realidade. Ou seja, com a agremiação dos novos concursados, o Coronel Patente teve a possibilidade de distribuir boa parte desses guardas em escolas públicas, evitando assim, obviamente, o aumento contínuo e frequente que existia de uso de entorpecente desses alunos, e muitas vezes não era nem o uso, Raquel. Nós sabemos que existem pessoas que têm uma péssima índole e aproveitam desse artifício para poder fazer com que esses adolescentes levassem entorpecentes para dentro das escolas. Uhum. Então, a atuação dos guardas através da ronda escolar visa não só proibir, de uma certa forma, essa entrada desses alunos ou de pessoas comuns, de pessoas civis, dentro das escolas portando esses entorpecentes, mas também, de alguma forma, tenta amenizar. Porque é aquilo que eu estava dizendo, quando a gente vê um policial na rua, quando a gente vê um guarda civil municipal na rua, a gente fica mais tranquilo. E, obviamente, que quem está tentando praticar algo ilícito pensa algumas vezes mais antes de fazê-lo. Eu tive a oportunidade de conversar com o Coronel Patente no dia da formatura de vários guardas municipais, e ele me explicou que esse processo é um processo demorado justamente porque são várias etapas para preparar realmente esses guardas municipais para portarem armas. Quer dizer, não é simplesmente dar uma arma e vai para a rua, não, existem testes, existem vários, é uma burocracia, mas, logicamente, com um objetivo muito maior, que é proteger todo mundo, né, vereador? Exatamente. Seguindo a sua linha da sua observação, Raquel, nós podemos citar que no nosso país tem muitas guardas municipais extremamente equipadas com armas de fogo e que servem de modelo para nós aqui na cidade. São guardas civis municipais que estão dando exemplo de parceria com os poderes de segurança que existem, como eu já citei, e que essas guardas civis municipais têm sim contribuído e sido motivo de orgulho para prefeituras que têm essas guardas devidamente equipadas e preparadas como modelos, inclusive para nós aqui. Eu tenho certeza que o Coronel Patente, assim como o secretário responsável pelos guardas, que é o Coronel Silvio, eles devem ter buscado em campo guardas que possam oferecer um know-how para esse processo que estamos sofrendo aqui de seleção, e não só de seleção, mas também de um possível armamento daqui a algum tempo. Bom, a gente vai de novo para um rápido intervalo, vamos voltar no terceiro bloco falando sobre a usina de compostagem, daqui a pouquinho. No Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com o vereador Pastor Fabrício, do PMN, e a gente vai falar sobre um tema nesse bloco que interessa a todo mundo. Acho que todo mundo, não é só Sete Lagoas não, né, vereador? É o estado inteiro, acho que todo mundo que tem alguma preocupação com o meio ambiente, que é um anteprojeto seu da criação da usina de compostagem. Eu queria que o senhor explicasse o que é essa usina, qual que é o objetivo dela. Muito bem, Raquel. Essa é uma das temáticas mais sérias que todo o Brasil vem discutindo nos últimos anos. Sabemos aí das práticas sustentáveis que vêm sendo implantadas não só por empresas, mas também por nós, cidadãos comuns. É comum hoje, na nossa cidade, em cidades até com um número menor de habitantes, ter
práticas que são aplicáveis dentro dos nossos lares. Vou dar um exemplo. Dentro da minha casa, nós separamos para a coleta seletiva plástico, papel, vidro, metal e colocamos em embalagens separadas para poder entregar para os coletores da reciclagem, da coletiva, coleta seletiva. Dos catadores de papel também. Exato. Me fugiu agora o nome completo da associação que faz esse recolhimento desses materiais. Tem dias certos para passar em cada bairro. Exatamente. Mas o mais importante, Raquel, desse papel do cidadão de fazer essa separação é a consciência. Porque uma vez em que nós, dentro de nossos lares, temos a consciência de que vale a pena fazer essa separação, porque essa separação, na verdade, vai vir no nosso encontro daqui a um tempo. Porque todas as vezes em que nós separamos esses resíduos e essas pessoas tratam esse resíduo, eu estive presente nessa associação e pude ver o trabalho que é feito, é revertido para nós mesmos. Ou seja, a central de compostagem, Raquel, ela vem para poder atender princípios de sustentabilidade, obviamente, eu não posso fugir disso, mas mais do que isso, vem para poder atender a minha e a necessidade de quem está nos assistindo. Porque eu quero que Sete Lagoas, daqui 10, 15, 20 anos, seja uma cidade ótima para meus filhos crescerem e morarem. Eu quero que meus filhos tenham o prazer de morar numa cidade limpa, numa cidade organizada, numa cidade onde nós nos preocupamos com coisas que podem parecer banais, mas que não são. Hoje, aqui na cidade, nós não temos uma central de compostagem, nós temos o lixão, o aterro sanitário. E nós precisamos conscientizar que o aterro sanitário é um meio, é uma situação que acontece que ela não é definitiva. Ele é emergencial. Ela é exatamente paliativa. E nem pode persistir, porque tem a contaminação do lençol. É lógico, uma série de fatores que nos preocupa muito. Então a central de compostagem, e olha, Raquel, existem inúmeras, vocês podem pesquisar na internet, inúmeras centrais de compostagem sendo aplicadas em todo o Brasil, justamente com toda essa preocupação, que água que a gente vai beber, que qualidade de água que é essa que a gente vai beber, para o SAI tratar essa água daqui a um tempo, com a central de compostagem vai ficar mais barato, ou seja, é tudo a nossa intenção com esse anteprojeto é justamente tentar fazer com que essa central de compostagem haja nos princípios da sustentabilidade, óbvio, mas também tentar fazer com que nós, a população de uma forma geral, entenda que a central de compostagem é a solução definitiva para que nós venhamos evitar poluição dos nossos lençóis de água, evitar que o nosso solo possa sofrer degradações. É comum, quando nós passamos ali próximo do lixão, do aterro sanitário, aquele mau cheiro que atinge hoje 2 grandes bairros próximos. Então, com a central de compostagem, o odor que é proporcionado é muito menor, é quase que zero as taxas, porque hoje existem produtos que são aplicados durante o tratamento do lixo que inibem, eles trabalham justamente para poder diminuir essa questão do odor. Então, assim, é muito sério. E a central de compostagem vem para poder atender essa demanda. O que depende hoje, assim, para fazer, de fato, investimento. Eu estive em contato com o prefeito há algum tempo atrás e é uma preocupação dele. E eu fiquei muito feliz porque ele me disse, olha, Fabrício, o próprio governador do estado já sinalizou alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero acreditar que em breve Sete Lagoas vai estar sendo beneficiada com essa central de compostagem. Existem 2 caminhos. Ou o governo, ele assume o custo por completo, ou então a gente pode também caminhar para uma parceria público-privada, que é o que eu acredito que vai acontecer. Eu mesmo já apresentei para o prefeito 2 empresas que fazem esse tipo de trabalho e posso dizer que os estudos estão começando a ser feitos, porque, como eu disse, não é a curto prazo, é a médio e longo prazo a instalação dessa central de compostagem, mas a gente não pode saber que é para médio e longo prazo e cruzar os braços. Então, quando a gente trouxe essas 2 empresas, apresentamos para o Márcio, para o nosso prefeito, ele se mostrou completamente interessado ao assunto e startou as pessoas, os secretários responsáveis para também fazerem suas análises e aí sim começarmos a discutir se, através da política
de parceria público-privada ou tentar buscar junto ao Estado, ou até mesmo em instância federal, ajuda para que a gente possa estar construindo. E semana passada, né, Raquel, estivemos no gabinete do prefeito, toda a mídia foi convidada para aquela assinatura de 70 milhões. Sim, da ET. Da ET. Estação de Tratamento de Esgoto. Exatamente. E por que eu estou citando essa ET aqui? Porque ela tem um link com a central de compostagem. A nossa preocupação em tratar 100% do esgoto é para despoluir alguns rios que estão no entorno de Sete Lagoas e de algumas cidades vizinhas. E a central de compostagem visa exatamente isso, também evitar que o meio ambiente seja degradado. O interessante também nesse anteprojeto é que visa a educação, conscientização também das crianças, dos adolescentes. Exatamente. Né? Voltamos ao pilar que foi discutido aqui desde o início dessa entrevista. Que, na verdade, é a base de tudo para qualquer coisa, exatamente, né, exatamente. Nós temos uma grande vantagem. Todos os profissionais hoje que estão na Secretaria de Educação, eu digo, desde a secretária de Educação, a Mércia, até os diretores, eles estão com essa sensibilidade. Ou seja, mais do que nunca. Não que antes não tinham, mas hoje está gritante. Nós sabemos que a mudança de princípios, mudanças comportamentais, elas vão acontecer em primazia dentro das escolas. Então, quando nós colocamos esse parágrafo dentro do anteprojeto, era justamente tentando fazer um link, uma ligação com que os alunos, os nossos estudantes possam ter essa consciência desde já, não é? Para que quando estiverem adultos, em suas práticas diárias, venham pensar duas vezes seja um mais. hábito comum. Exatamente. Né? É uma exatamente, coisa natural. Exatamente. Como acontece nos países do primeiro mundo. Na Europa, é comum a gente passar as Aqui empresas... a gente tem no Brasil, em própria Curitiba, tem exatamente, né, exemplo de exatamente. limpeza. Eu estou dizendo a Europa porque a Europa ela ganhou em todas as instâncias prêmios de grandes organizações mundiais que elas certificam países que trabalham visando, obviamente, isso que a gente está tentando propor. E é muito importante, a gente tem que começar. E a gente acredita que esse anteprojeto vem somar e fazer uma diferença. Exatamente. Vereador, quero agradecer muito sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Já deixo o convite para voltar outras vezes. Viu? Raquel, eu que quero agradecer a toda a equipe que participa aqui do Sete Lagoas em Debate, dizer que nós estamos aqui à disposição de todos vocês que estão nos assistindo. O meu gabinete fica aqui no 4º andar, na sala 404, juntamente com toda a nossa equipe, estamos à sua disposição. Será um prazer te receber e quem sabe aqui os momentos que tivemos foram poucos para poder sanar suas dúvidas, pode nos procurar que vai ser um prazer te receber e te atender. Um grande abraço. Obrigado, Raquel. Obrigada a você. O Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o próximo programa.